Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do cursinho do Voo Alto de Redação. Hoje a gente vai falar sobre elementos coesivos e argumentos. Eu sou a Rafaela Silva, sou uma das professoras aqui do cursinho do Voo Alto, tenho 17 anos e sou aluna do terceiro ano do Colégio Embraer de Botucatu. Bom, vamos começar então falando para que servem os elementos coesivos. Bom, eles servem para construir uma boa relação no seu texto, e especialmente quando a gente fala do gênero dissertativo argumentativo, que é o que o vestibulinho da Embraer pede para a gente fazer. Além de exigir o uso eficaz desses elementos e uma apresentação de argumentos sólidos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o que são os elementos coesivos? Eles são as famosas pontes que vai ligar uma palavra, uma frase, orações e principalmente entre parágrafos, isso é muito importante. E eles ajudam a dar uma certa fluidez e clareza para o nosso texto. E sem eles, a leitura se torna muito fragmentada, muito pesada, muito cansativa, e aí o corretor acaba descontando um pouco de ponto. Então é muito importante usar os elementos coesivos. E para começar a falar um pouco, existem muitos tipos de elementos coesivos. E aí eu vou falar dos mais importantes pra gente. Então, os conectivos, e eles são palavras ou expressões que estabelecem relações lógicas entre as ideias. Então, elas fazem essa ponte que a gente falou. E esse uso é crucial para que a ideia transmitida seja a correta. Então, não adianta você usar um conectivo para indicar a soma, mas ele é de contraste, então vai ficar estranho, então tem que saber usar do jeito certo. Então aí vão alguns do que a gente pode usar. Então a gente tem a adição, que a gente pode usar o e, o além disso, ademais, outro assim. Então são conectivos que a gente pode usar quando a gente quer adicionar uma nova coisa. A gente tem os de oposição ou contraste. Então, tem o mas, porém, contudo. Esses são os que a gente mais acaba conhecendo, mas é importante não confundir, porque às vezes a gente acha que é de um sentido, na verdade não, então acaba dando ruim na nossa redação. A gente tem os de causa, então o porquê, já que, uma vez que. Então, a gente dá essa ideia de alguma coisa é causado, então a gente usa esse. A gente tem o de consequência, logo, portanto, assim, por isso. Então, alguma coisa aconteceu, portanto, temos que fazer algo sobre. Entendeu? Esse portanto tem ideia de consequência. A gente tem a finalidade, então a gente fala para que, a fim de que, com o intuito de. Isso a gente geralmente usa no último parágrafo do nosso texto. Então, para que os problemas sejam resolvidos, alguma coisa tem que acontecer, entendeu? Essa é a finalidade. Aí, quando a gente quer falar em conclusão, então às vezes a gente vai começar o nosso parágrafo de conclusão com um conectivo, que é muito importante e vai ajudar muito a gente, vai aumentar nossos pontos quando a gente coloca vários conectivos assim. E o que não tem erro é o portanto na conclusão. Comece o seu parágrafo já com o portanto. Portanto, tarará, tarará. É muito bom quando a gente usa o portanto e ele é, assim, sem erro. Mas a gente também tem em suma, em síntese, em resumo, tudo isso tem a ideia de conclusão. Então, quer dizer que você está prestes a fechar o seu assunto. A gente tem de tempo, então, antes, depois, enquanto, logo, assim. Então, eles indicam tempo. Então, antes é o tempo passado, depois é o tempo futuro. Então, esses são os conectivos de tempo. Aí a gente tem de exemplificação ou explicação. Então, a gente vai explicar algo usando um conectivo para ligar as duas orações. Então, por exemplo, isto é, ou seja, a saber, em outras palavras. Então, a gente está exemplificando, dando um exemplo daquilo que a gente estava falando antes. E aí, a gente tem agora os elementos de referenciação, que são pronomes e advérbios de lugar. Aí a gente usa eles para evitar repetições, retomando termos que a gente já falou,
e até mesmo antecipando algo que será dito. A anáfora, ela vai retomar algo que a gente já falou. Então, os alunos estudaram muito. Eles está substituindo os alunos, então a gente está usando uma anáfora. Eles é uma anáfora de os alunos. Esperam um bom resultado. Aí a gente tem a catáfora, que ela antecipa, ou seja, havia 3 coisas essenciais para ele: saúde, paz e amor. Ele antecipa, quando ele fala três coisas, ele está antecipando o que ele vai falar depois. Então, saúde, paz e amor. E aí a gente tem a elipse, que é a omissão de um termo que pode ser facilmente identificado pelo leitor. Isso a gente vai usar muito, principalmente na parte de português mesmo, nas questões. Às vezes, o vestibulinho vai perguntar para você achar o termo em elipse, que às vezes ele vai estar substituído por uma vírgula. E aí a gente entra para os advérbios de lugar, que é aqui, ali, lá, onde. Tudo isso a gente também é um elemento de referenciação. A gente fala um pouco agora sobre os argumentos. A gente deixa agora os elementos coesivos de lado e fala dos argumentos para nossa redação. E o que são os argumentos? Eles são as ideias, dados, informações que a gente pode utilizar para defender o nosso ponto de vista, que é a nossa tese, de uma redação. E ela é muito importante. Se você não tiver tese, o corretor ele desconta a nota. Então, é muito importante você achar o que você vai defender do seu tema. Isso é a sua tese. Pode ser 2 palavras, pode ser uma linha inteira. O importante é você mostrar qual é o seu ponto de vista sobre aquele assunto. E eles, os argumentos, são as bases da nossa persuasão e precisam ser bem elaborados e fundamentados. Então, o corretor, o que ele espera da gente? Que a gente escreva uma redação para tentar convencer ele mesmo da nossa ideia. Então, ele quer tentar ser convencido. Então, essa persuasão tá nisso. Então, a gente precisa desses argumentos para basear nossa opinião. E aí a gente começa. O que a gente deve fazer para construir argumentos sólidos? Então, apresentar a tese, que nem eu já falei, que é deixar claro qual é a sua posição sobre o tema. O corretor, ele vai olhar logo no começo. Então, na introdução, já deixem suas teses bem explícitas. E aí, em segundo, agora a gente tem organizar os argumentos. Então, cada parágrafo de desenvolvimento do nosso texto vai ter um argumento principal que a gente já vai ter falado na nossa tese. Então, lá no começo, na introdução, a gente vai fazer a nossa tese e vai falar: isso é um problema, porque isso e porque isso. E aí, cada argumento a gente vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. Então, cada argumento vai ficar para um parágrafo diferente. E por último, fundamentar os argumentos. Que não basta vozes da minha cabeça falarem que isso é verdade. A gente tem que provar que isso é verdade. Então, às vezes, com um dado de jornal, uma pesquisa, alguma série, livro, tudo é válido. Portanto, contanto, né, que você consiga linkar, ou seja, ligar uma coisa na outra. Então, o seu repertório e o tema da redação. Contanto que você consiga ligar, não tem problema nenhum, é ótimo. Agora a gente tem os tipos de argumentos. Então, a gente tem argumento de autoridade, que é baseado em alguma citação de especialistas, instituições renomadas, ou até mesmo estudos de fontes confiáveis. E aí a gente tem os argumentos de comprovação de dados concretos, ou seja, fatos, estatísticas, pesquisas, dados numéricos, para você conseguir validar a sua tese. Argumentos de exemplificação, que apresentam exemplos reais, casos históricos ou situações cotidianas que ilustram o seu ponto de vista defendido. Aí a gente tem também argumentos de comparação e analogia, que é comparar o tema da redação com situações semelhantes para reforçar a ideia. A gente tem argumentos históricos, que recorrem a fatos e períodos históricos para a gente contextualizar e fundamentar a discussão que a gente está tendo. E argumentos de raciocínio lógico,
que a gente vai utilizar a lógica e a coerência para ligar as ideias para chegar em uma conclusão final. E aí a gente vai falar da estrutura da redação e uso dos elementos. Então, na introdução, a gente vai apresentar o tema, a tese e usar os conectivos para introduzir a discussão. Então, desses conectivos que a gente falou lá no começo, de adição, de contraposição, isso a gente vai acabar usando logo na introdução. A gente tem no desenvolvimento, então, cada parágrafo deve começar com um tópico frasal, ou seja, uma ideia que a gente vai usar para resumir a ideia central do que a gente vai falar no parágrafo. Então, se eu for falar de desinformação, eu tenho que fazer esse tópico frasal de acordo com o que eu vou falar nesse parágrafo. Então, se é de desinformação, eu vou falar ali resumidamente sobre o que eu acho da desinformação. Em seguida, a gente vai desenvolver o argumento com exemplos, citações, dados, fatos históricos. Aí é a gente que escolhe o repertório que a gente vai usar. E aí a gente não pode esquecer de usar os conectivos para ligar as ideias dentro do parágrafo também. Não só entre os parágrafos, mas dentro deles também. No final, eu deixei uma redação, um parágrafo de desenvolvimento de modelo para a gente dar uma olhada como funcionam esses conectivos, tanto entre os parágrafos quanto entre uma frase e outra dentro do próprio parágrafo. Então, a gente vai analisar isso depois também. Então, para começar os parágrafos de desenvolvimento, a gente pode usar, em primeiro lugar, cabe analisar, ademais, é imperativo considerar, outro ponto relevante. Isso é muito importante para a gente ligar os parágrafos e isso conta muito ponto para a gente. Então, nunca esqueçam de começar o parágrafo de vocês com os elementos coesivos, que é muito importante. E aí a gente vai falar por último agora da conclusão. Então, a gente vai fazer uma retomada da tese, fazer um resumo dos principais argumentos, e é isso que a gente tem para fazer, além de colocar os conectivos, né, para indicar a finalização. Então, portanto, essas ideias de fechamento mesmo. Então, a gente volta lá, acha os conectivos de encerramento, de conclusão, e aí a gente pode usar aqui também. Bom, e a gente termina a nossa estrutura da redação. E é bom saber que se a gente dominar esses elementos e saber como construir os argumentos, é fundamental para escrever redações claras, coerentes e persuasivas como a gente quer. E aí, agora, eu vou deixar um texto aqui para vocês olharem. Eu grifei os elementos coesivos, então quem tiver curiosidade para olhar, pode ir para usar a aula e olhar um pouquinho. E eu fico por aqui. Muito obrigada por terem assistido a aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Bons estudos!